Grande Caião! Fala, Marcelão. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, melhor agora. Tá estando aqui com Satisfação, meu você. amigo. Satisfação. Acho que não vamos enrolar muito, não, né? Eu acho que tem muita coisa para falar. Eu Tem, acho tem que bastante. E vamos. finalmente essa live saiu, né, Marcelão? Rapaz, estava fazendo aniversário já, né? Tá quase nascendo, né? Exatamente. Você tem que parar um pouquinho de trabalhar e para fazer live com os amigos, pô. É Ó, o que. pessoal, meu pessoal tá chegando aí, ó. Karina, Ah, Wesley, legal, bacana. É aquela coisa, né? Tem coisas que a gente pontual, não entende por quê, mas tem a hora certa, né, Caião? Tomara que com tenham outras certeza, né, meu aí. amigo? Vamos dar uma. Pessoal, vamos dar uma checada no som. Às vezes passa uma live inteira, quando vai ver o som tá ruim. É, Faz um joinha aí, pessoal, só em relação ao som. Faz um joinha aí. Tá legal o som? Como tá? todo mundo, manda um joiazinho aí, todo mundo, ó. Carol, beleza. Isso, começou o joinha ali, ó. Legal, Ótimo. Isabela, bacana. Sabrina, o Wesley. Doutor Gabriel, Daiane. Já aproveita e manda aquele monte de coraçãozinho para dar aquela chamada no Instagram também para os últimos retardatários e a gente já manda ver. Exatamente. Aperta o coraçãozinho aí, galera, para dar engajamento nisso daqui. E, ó, se tem alguém muito estressado aí que você conhece que não tá nessa live, né, Marcelão? Aperta esse Exato, já, aviãozinho aqui, ó, manda para ele, que hoje vai já sair todo mundo, chama. vai sair zen. Todo mundo vai sair zen dessa live hoje, né, Marcelão? Exato, exato. Mas coisa boa. Mas, Caião, assim, é uma satisfação enorme, tá? Pessoal, para quem não conhece o Caio, depois me apresento um pouquinho para a sua audiência que está entrando também, Caio. Caio é Fala. um dos amigos que os cursos de medicina aí me deram de presente aí, né? Então a gente se conheceu num curso e aí tem umas coisas que a gente não entende muito bem o que. Tem gente que não sabe como explicar, a gente talvez saiba um pouco melhor, né? Mas assim, a gente pensa muito parecido, a gente acredita na mesma medicina, acredita na saúde da maneira parecida. E aí, quando eu pensei em estresse, eu falei, cara, não tem outra pessoa para chamar para conversar sobre isso, porque saúde vai muito além de ter um corpo sem sintoma. E aí a gente tem que trabalhar a mente, trabalhar as emoções, trabalhar os hábitos. E o Caião, vou te falar, se eu pudesse apresentar ele de uma maneira, ele é o cara que faz o que fala, o que prega, o que ensina. E isso, para mim, já é um cartão de visita impossível ser melhor, sabe? É melhor que qualquer pós-graduação, é melhor que qualquer diploma, é melhor que qualquer consultório cheio, porque, assim, falar é uma coisa, fazer o que fala é outra história, né? Então, Caio é um amigo, é um cara que eu me inspiro também, tanto da questão de conhecimento, mas quanto da pessoa que é, a maneira que trata seus pacientes. Então, acho que era uma pessoa que eu precisava trazer aqui para conversar com vocês, para a gente trocar umas ideias aqui e compartilhar um pouco de conhecimento, né, Caio? Tá aí, Marcelão, muito obrigado pelas palavras, tá? E o Marcelo, como ele mesmo falou, a gente se conheceu numa pós que a gente fez aqui no Rio de Ortomolecular. E como Exato. todo curso, né, que a gente vai fazer nessa área, o curso é sempre muito bom, mas as amizades são melhores ainda, né? Então, Verdade. o Marcelo é um cara que eu admiro bastante também, rolou uma empatia no primeiro momento. É um cara que já estudou muito, muito e continua estudando, tá? Tá aí um cardiologista que eu conheço dos caras que mais estudou e tá na medicina integrativa agora, caindo para cima, estudando pra caramba. A gente discute alguns casos, né, Marcelo? Exato. Ideias também. Sempre. E vamos embora. Vamos Bora. conversar aí e falar sobre esse tema tão prevalente na vida de todos nós, né, Marcelo? Porque Verdade. tem gente que acredita que o estresse não, o doutor Marcelo não tem, o doutor Caio não tem, né? Só eu que tenho estresse. E o estresse Exato. ele está presente na vida de qualquer pessoa. Desde um monge que está lá no Tibete meditando, esse cara também tem os momentos de estresse dele.
Então não se sinta isolado, achando que só você que tem estresse na sua vida. Todos nós temos. Verdade. E até porque, se o monge tibetano lá não tivesse estresse, ele não estaria vivo, né? E aí eu acho até legal que você começou falando sobre isso, que tipo, o que eu vejo muito, até quando a gente botou o título da live, a gente não colocou estresse, como combatê-lo, ou estresse, como eliminá-lo. É como gerenciá-lo, porque o estresse, ele é inevitável à vida. Se a gente não tivesse estresse, por exemplo, se a gente falar um pouquinho de fisiologia, né, quando a gente entrar, explicar um pouquinho a importância do estresse, se a gente não tiver estresse, não liberar lá aquele hormônio cortisol, a gente não levanta da cama, né? Então, o estresse, ele é importante para a vida, porque ele faz com que a gente, nosso corpo reaja e a gente vai atrás de comida, vai atrás de se proteger, vai atrás de, né, de crescer, de evoluir. Agora, o mais importante é que o estresse está em todos os lugares. A maneira com que cada um lida com esse estresse muda tudo, né? O sujeito pode ficar enlouquecido por uma ação ou ele pode entender aquilo, processar e achar a melhor solução, né, Caio? Exatamente, né, Marcelo? Isso daí que você falou é muito útil, né? Porque o estresse ele não é uma coisa da vida cotidiana, né? Hoje a gente tem muito mais situações estressores do que o passado. Só que a resposta ao estresse, né? O estresse agudo que a gente estava falando, ele salva a Legal. sua vida. Exato. Ele é algo primitivo, né? Que o cara antigamente, lá o homem das cavernas, ele não tinha, porra, a praticidade de abrir uma geladeira, pegar um alimento ou ir no mercado comprar alguma coisa. Ele deveria sair para caçar. E quando você tem esse ato, né, de caçar, você precisa ter uma atividade metabólica mais intensa. Aí ocorre Exato. uma cascata metabólica no seu corpo, né? Primeiro você dispara aquele hormônio do estresse, que é o cortisol. Aí depois você aumenta a adrenalina. Aí aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos para te dar mais força, Exato. aumenta a taxa de glicose na corrente sanguínea para te dar mais energia. Energia. Então, é um cenário ideal para você ir para a luta, né? Tanto que é o reflexo que a gente chama na medicina, né, Marcelão? Reflexo de luta e fuga, né? Exato. Porque você precisa disso para sobreviver. Só que o grande problema é o estresse crônico, né? Se você tem isso daí de Exato. uma forma pontual hoje, digamos assim, não é que a gente vai sair correndo de um leão, mas se a gente vai atravessar uma rua e vem um ônibus para atropelar a gente, se você não tem essas respostas metabólicas, Rápida, né? Uma você coisa de fica ali e o sobrevivência. ônibus passa em cima de você. Mas não, Já você aumenta o era. cortisol, o batimento cardíaco, pressão arterial, glicose, você sai correndo. Então, eu Exato. costumo dizer que o estresse agudo e pontual, ele salva a sua vida, Sim, né? total. Total. E a gente sabe, assim, por exemplo, o cortisol, que você citou, que é o grande hormônio que todo mundo relaciona a estresse, né? O cortisol. Ele, por exemplo, é anti-inflamatório, ele ajuda a gente combater as adversidades. Então, ele até meio. Tá errado esse nome, que cortisol é o hormônio da estresse. Ele é o hormônio que é acionado durante o estresse que vem para nos proteger, né? Que a gente escuta muito Perfeito. isso. E isso é tão legal, porque assim, né, você descreveu todo o ciclo de sobrevivência, que eu acho, eu sempre repito isso nas consultas, porque é muito legal quando a gente entende o papel de cada coisa. E o que eu acho legal também é o que é um negócio tão primitivo e que está tão dentro da gente que, por exemplo, o sistema de estresse agudo, ele nos ajuda muito quando tem uma infecção, quando a gente come algo que não faz bem, quando tem uma agressão física, por exemplo, tomei uma paulada no joelho. O estresse vai causar inflamação, que vai trazer células de defesa. Então, não é um processo que a gente pensa conscientemente, só fuga ou luta do leão ou do ônibus. Dentro do nosso organismo, toda essa fuga e luta está funcionando o tempo todo. Em relação às infecções, em relação às alergias Totalmente. alimentares, às toxinas. Nosso corpo está ali lutando e fugindo o tempo todo, né?
É, isso daí é um ponto, né, Marcelo, que às vezes as pessoas acham que existe só aquele estresse emocional, né? Mas o estresse Exato. ele é dividido em 4 classes, basicamente, né? Você tem o estresse físico, você tem o Uhum. estresse químico, você tem o estresse fisiológico e você tem o estresse emocional. O físico Exato. nada mais é do que, pô, você tomar uma pancada, uma queimadura, uma própria cirurgia, né? O químico seria uma intoxicação, uso de medicações, o uso abusivo do álcool, do tabaco. O fisiológico já seria o quê? Uma privação de um sono, um Exato. excesso de atividade física que pode ser um Sim, estresse, né? E o pode. emocional é aquelas coisas do dia a dia, né? Notícia ruim na televisão, né? Pessoal, pelo Exato. amor de Deus, hein? Tanto os meus seguidores quanto o Marcelo, não ligue Jornal Nacional e Fantástico nesse momento de Chega, pandemia, chega de tá? televisão, né? Porque isso Televisão é daí para é um ver. estresse, meu irmão, que você ficar deprimido com 2 minutos assistindo o Exato. jornal, você já está deprimido, né? Então, são 4 tipos de estresse básicos que a gente tem no nosso corpo, né, Sim, Marcelo? exato. E, Caião, já que a gente está falando de estresse, está falando de coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. A Fala, gente sabe, né? A gente sabe que existem vários nutrientes que a gente precisa para fazer lá o hormônio do cortisol, para fazer adrenalina, uma série de coisas. E a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes a gente tem muitos pacientes que têm uma alimentação muito ruim, têm hábitos de vida muito ruins, e aí o sujeito está sempre estressado. E aí eu sempre comento com os pacientes o seguinte: para o corpo conseguir produzir os hormônios adequados para ele se proteger, a gente também tem que ter bons hábitos e principalmente boa alimentação, tá? E aí conta pra gente um pouquinho em relação à alimentação, que isso eu acho que muita gente às vezes não sabe, os alimentos que podem ajudar para combater o estresse, aqueles alimentos com mais nutrientes e tudo, e aqueles que normalmente vão atrapalhar ainda mais a nossa imunidade, nosso estresse, e normalmente a gente deveria evitar. Fala um pouquinho sobre alimentação e estresse aí para a turma. Vamos supor assim, a nossa saúde, né, o nosso metabolismo, ele está diretamente relacionado ao tipo de alimentação que a gente tem. Então, quanto Total, mais total. alimentos processados, refinados, açucarados que você consuma, isso daí vai gerar mais estresse no seu corpo, porque o seu corpo, digamos assim, o nosso DNA, né, Marcelo, a nossa fisiologia, ela mudou muito pouco desde a era lá paleolítica, dos homens da caverna, né? Então, o Exato. nosso corpo, ele não sabe lidar muito bem com esse tipo de alimento ultraprocessado, refinado. Então, chega lá, é sempre um estresse muito grande Exato. para o seu corpo para aprender a lidar com esse tipo de alimento, tá? Já uma alimentação mais saudável possível, eu costumo brincar assim com meus pacientes. Ah, doutor Caio, o que é alimentação saudável? Eu falo assim, ó, pergunta a sua avó. Nada que ela não conheça vai ser Exato. saudável, entendeu? O que ela não conhece é tudo lixo. Tudo que Então, uma ela olha e sabe ler alimentação, o rótulo, né? Tudo que tiver no rótulo. Se ela souber ler, exatamente. é saudável. Se não A sabe, alimentação mais saudável é aquela que você pega o alimento e você não tem que ler ingredientes. exato. O próprio É alimento o, é é um o, é o ingrediente. ingrediente. É Vamos isso supor mesmo. assim, você pega um abacate, que é um alimento super saudável, né? Ele é Sim, riquíssimo em glutationa, que é um dos antioxidantes mais potentes que existem. A gente pega verdade. o açafrão falso, ou a cúrcuma, né? Que é uma das Uhum. substâncias que tem o maior poder anti-inflamatório na Exato. natureza, né? Então é basicamente isso a alimentação, né, Marcelão? E lembrar que hoje em dia a gente tem muito essa coisa fit, light, quero comprar aquele produto mais conhecido, e muitas vezes você olha para a propaganda, é assim, acrescido de vitamina A, vitamina. Os alimentos deveriam ser vitaminas e minerais por si só, não deveriam ser acrescidos, né? Se começou a acrescentar muita coisa, é porque aquilo ali, né, está tentando compensar algo que não tem, né? É, exatamente. Eu gravei um vídeo recente metendo pau na margarina, né, ô Marcelão? Aham. Ah, eu vi, pô, ficou ótimo. Ô Marcelo, você que é cardiologista, me explica como às vezes a gente pega o rótulo da Sociedade Brasileira de É Cardiologia lá bravo. no, Na numa, ma- Becel, né? na Becel da vida, né? Exato. E Aí o só. pior. Fala, fala, Pode fala, desculpa. falar.
Termina, termina, termina. Não, e aí, aproveitando esse gancho aí da Decel, aí tá lá, rica em ômega 6. Aí as pessoas acham que aquele ômega 6 é super saudável, né? Top, Não, são aquilo lá 6 ômegas, né? vai gerar mais inflamação no seu corpo, vai piorar ainda, né? Exato. E tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque assim, toda ciência é válida, tá? Só que o problema é que às vezes a gente quer mostrar uma parte que a gente quer da ciência. Então, nem tudo que a gente vai vendo, que está escrito por ali, que está publicado em estudo, necessariamente é bom para a nossa saúde de modo geral. Eu sou cardiologista, já estudei muito cardiologia, muitos trabalhos. Os trabalhos dentro da cardiologia, eles são ótimos para aquela finalidade que eles estão sendo estudados dentro do coração. Só que, às vezes, o efeito colateral de um remédio do coração, por exemplo, ele pode afetar outras áreas do nosso corpo, da nossa saúde. Então, Olha a que gente tem informação sempre, valiosa, hein, Marcelão? sempre pesar o benefício de um estudo referente aos possíveis efeitos colaterais longe dali. Porque ninguém estudou no corpo todo, estudou só no coração, ou estudou só no rim, só no pulmão, né? Então é sempre ter bom senso em relação a isso, né? Ótimo. Ô Marcelo, e uma curiosidade, né? Eu adoro, tipo assim, eu fuxico muito o Dr. Google, né? Também. Só voltando a falar um pouco do estresse, né? E lá no Google você tem uma parte chamada de Google Acadêmico, né? Que é para quando você Sim, quiser procurar algum artigo científico. maneira mais fácil, né? E só em termos de curiosidade eu coloquei lá estresse e longevidade, né? Para ver a associação. Marcelo, eu assustei porque são mais de 763 mil artigos associando Caraca, estresse à longevidade. Ou seja, a queda da muita coisa, né? longevidade. É Né? mais de meio milhão. Olha só que coisa louca. Mas Caio, estresse não é normal? Não é normal você Hã? estar estressado? Não é normal Ah, meio cansado? Não é é. normal? Não tem É. disposição, porra? Ô Marcelão, eu falo que É? as pessoas estão tão acostumadas a se É, sentirem mal que elas acham infelizmente, né? que o estado de se sentir cansado, se sentir com a baixa libido, Isso não é sentir da dor de idade, não? cabeça, meu irmão, isso daí é normal. A pessoa está tão acostumada a se sentir mal que ela acha que se Exato. sentir mal é normal. Não. O normal é um estado de saúde plena, tá? Se alguém Exato. falou isso diferente, alguma coisa diferente para você, está errado. A gente veio Exato. aqui para ser pleno em todas as áreas da Feliz. nossa vida. É. Por mais que a gente não consiga, a gente É, veio a para gente vai, tentar, pelo menos. vai morrer tentando, né? Isso que... Exatamente. E a gente veio para desfrutar o máximo da nossa saúde. Exato. Qualquer Evoluir, discurso. né, Caio? Hã? Acho que o mais importante é a gente estar evoluindo, né? Não quer dizer que a gente precisa já, né, tá no máximo hoje. É estar um pouquinho a mais cada dia. Essa coisa que você Exatamente. falou do bem e do mal, olha, eu gosto muito de uma associação que quando eu pergunto para a pessoa e falo assim, e você se sente estressado? Ele fala, sim, muito ou pouco? E aí muitas vezes ele fala, muito estressado. Eu falo assim, mas muito quando você compara com quem? E quando a gente fala muito ou pouco, tem sempre um ponto de referência. Por exemplo, eu como pouco, doutor. Tá, comparado com quem? Porque se for comparado com uma pessoa, pode ser muito e pode ser pouco. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e as referências que a gente faz. Porque eu vejo, por exemplo, essa questão de alguns sintomas de estresse, cansaço, má disposição, falta de energia, aquela pessoa que não tem mais vontade de descobrir nada, de crescer, de estudar uma coisa nova. E aí as pessoas vêm e falam assim, doutor, mas já estou com 50, 60 anos. Normal, né? A gente está cansado dessa época da vida. Aí eu falo, normal se você comparar com quem? Porque dependendo, tem gente com 80, 90 que está voando aí, está doido para continuar a viver. Eu Então, uso como normal para mim, ô Marcelão, uma freira que era patrocinada pela Nike. A freira tem 82 anos e ela participou mais de 40 Ironmans, entendeu? Com 82 anos. Então, o meu dessa para normal cima, né? é dali para cima. Eu quero estar com a galera do topo, entendeu? Me espelhar sempre Exato. neles. E nessa É questão aí isso. que você falou do estresse, né? De perguntar para a população e tudo, um outro dado que me chocou foi que o Brasil é o segundo país
com maior nível de doenças decorrentes do Relacionados estresse ao estresse. no mundo. A gente só É esqueceu o verdade. primeiro agora, mas a gente está em segundo lugar. E isso porque uma grande parte dessas pessoas chamam isso de ansiedade, que ansiedade está em primeiro. É. Né? O estresse e a ansiedade estão ali, né? Seria primo outro irmão, tema, né, meu mas amigo? Exato. E, Caião, a gente falou um pouquinho sobre o funcionamento do estresse, como que é o estresse no nosso organismo. E fala um pouquinho para mim essa história de estresse e longevidade, assim. As principais doenças associadas, umas doenças que você trata mais, que estão relacionadas a estresse, que estão no nosso dia a dia aí, que estão na barriga de todo mundo. Me fala o que você tem visto no consultório aí. Ô Marcelo, ó, a gente combinou que a gente ia falar nessa live? Não falou, não combinou nada. Não Estamos criando combinamos, agora. né? Eu Estamos deixei criando agora. separado aqui porque eu dei uma aula só para mostrar para a galera aqui. Eu vou até tirar aqui para Ah. reverter. Só um momentinho aqui, ó. Não, vai lá, vai Ó, lá. você perguntou sobre estresse e longevidade, né? Esse Aí, aqui ó. é um estudo, Marcelão, associando ao estresse crônico e a diminuição dos telômeros. Não, Ó, isso é... daqui a Cara, a pouco a gente gente vai vê falar isso. para... Pessoal, daqui a pouco a gente vai falar para vocês o que é telômero, tá? E um Exato. outro estudo aqui, ó, puxando sardinha para sua área, Marcelão, ó. Aham. O risco de doenças cardiocirculatórias, Exato. entendeu? Associado ao estresse Total. psicológico, Total. né? Caio, eu sempre comento com os pacientes, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação de risco cardiovascular, que a gente tem os fatores de riscos clássicos, né? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, colesterol oxidado, obesidade e tudo. Mas eu, sinceramente, tabagismo, há algum tempo já, e hoje eu não tenho nenhuma dúvida para dizer que talvez o maior fator de risco envolvido nas doenças coronarianas é o mau gerenciamento do estresse. Por quê? Porque é o seguinte, estresse não tem uma medida objetiva para você virar e falar, fiz o exame, meu estresse deu 8. Eu preciso de abaixar para 2, porque senão eu vou ter um infarto. Porque as pessoas associam muito o estresse àquela pessoa com raiva, gritando, nervosa, querendo brigar. E a gente tem que lembrar que estresse não é só essa raiva. Estresse tem a ver com insatisfação no trabalho durante 30, 40, 50 anos. Uma insatisfação no relacionamento que a pessoa não está satisfeita, não quer mais aquele relacionamento, mas ele continua naquele relacionamento porque vai dar muito trabalho separar. Aquela coisa que aquela pessoa quer muito fazer uma coisa, mas nunca teve coragem de assumir aquele sonho que ela queria. E a gente não consegue medir, porque às vezes a pessoa é uma insatisfeita ou é uma pessoa que impaciente. Na verdade, ela é uma pessoa que não está gerenciando bem o estresse. Então, é uma medida um pouco oculta, que é muito difícil a gente mensurar em números. E aí que é um problema. Aquilo que você não mensura, muitas vezes você não consegue melhorar. E aí, a cardiologia não considera um fator de risco tão importante quanto pressão alta, quanto diabetes. E talvez, como você já comentou ali, estresse leva a aumento de peso, estresse leva a hipertensão, estresse leva a diabetes. Olha Ô, só. Marcelão, eu tive um insight você falando isso daí, que eu já trabalhei em emergência, já trabalhei em CTI, você trabalha em CTI, né? E a gente vai cobrar, pega um paciente lá que infartou lá no CTI, né? E a gente vai colher a história. Como que eles não dão relevância para isso? Vai colher a história do paciente. Exato. Ah, o que aconteceu com o senhor? Ah, não, eu me estressei lá com minha esposa. Aí, pô, se estressou e infartou. Como é que não leva isso em relevância, em consideração? Exato. Não é? Eu sempre digo, o paciente fala o diagnóstico. Eu fiquei muito puto no trânsito lá e infartou por estresse. Exato. Eu costumo Quase dizer... sempre... Fala. Eu costumo dizer, Marcelão, que o estresse é o único fator causador de qualquer doença. Qualquer uma. Entendeu? Algum nível de estresse tem, é verdade. Tá certíssimo.
Tá certíssimo. A gente às vezes esquece do estresse, né, químico que você falou, do estresse, né? E é verdade, é verdade. E uma coisa que os pacientes perguntam, você, mas como é que eu vou fazer para viver nesse mundo sem estresse? Boa. Né? Olha só, pessoal, que fique claro que é impossível viver nesse Exato. mundo sem estresse. Só que uma coisa que você pode começar a mudar a partir de agora é como que você vai lidar com as situações estressoras. Isso está no seu poder. Isso daí você pode ter Exato. o controle sobre isso. Entendeu? Assumir essa responsabilidade, né? De a partir de agora, você usar, na verdade, o seu estresse, ou não só o estresse, né? Qualquer adversidade como algo a seu favor. E é possível. Nós vamos mostrar aqui hoje. Vamos, com certeza. Né? E aí, enfim, já que você citou isso, Caião, começa a falar para a gente algumas maneiras que você costuma trabalhar essa questão do gerenciamento de estresse no seu dia a dia. Primeira coisa, Marcelão, que o ser humano, de um modo geral, né, ele tem muito questionamento, onde pessoal, aí, boa, Marcão. A Bia mandou todo mundo meditar, ó, Marcelão. Boa, tá certo, vamos chegar lá também. Exato. E pô, até me perdi aqui o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? A gente estava começando a falar sobre maneiras de gerenciar o estresse. Entendi. O que você costuma fazer? É natural do ser humano, né? Toda vez que você tem uma situação desagradável, um estresse, uma perda, né? A gente sempre fica perguntando, pô, por quê? Por quê? Por que que isso foi acontecer comigo? Por que isso? Por que aquilo, né? E eu tive um paciente meu, o Marcelo, uma breve história, né? Que ele é um cara, pô, muito gente boa, um cara do bem. E aconteceram dois momentos muito delicados na vida dele. Onde ele sofreu uma tentativa de assalto e acabou levando um tiro. E a outra ele teve um câncer também. E um cara que é religioso, fazia sempre o bem. E ele sempre perguntava por que por mim, por que comigo, por que comigo? Até que um dia, isso daí eu aprendi com ele, tá? Ele falou assim, ô Caio, um dia das minhas orações, eu cheguei e parei, veio um maluco e falou assim, ó, para de perguntar por quê, pô. Não é por quê, é pra que isso aconteceu com você, né? Qual que é o aprendizado? O que eu tenho que aprender com isso, né? Então, quando acontecer alguma... Traduzindo toda essa história para isso, né? Quando acontecer algo estressor com você, beleza, aconteceu, você fala assim, ó, o que eu tenho que aprender com isso e o que eu tenho que fazer para sair disso. Exato. Você sempre tem que colocar a responsabilidade em você. Porque se você está estressado porque sua esposa te estressa, você está lascado. Você não... É muito difícil a gente conseguir mudar a gente, quanto mais os outros. Né? E aquela história, né, Caião? Quando eu vejo muitas pessoas assim, você precisa fazer isso. Mas quando você está pedindo para outra pessoa, tem três apontados para você, ó. É um para ele, três para você. Então, normalmente é mais fácil você mudar e dar o exemplo do que ficar falando para os outros mudar. Porque quando você muda, cara, o exemplo ele não tem o que dizer. A pessoa segue, porque, né? Agora, cuidado com o dedinho, ó. O dedinho Mas te interrompi, bicho. Desculpa, meu amigo. Continua. Não, imagina. Então, na minha prática, eu sempre faço essa pergunta. Às vezes a gente não encontra a resposta, mas eu faço, entendeu? E uma coisa que me ajuda muito, Marcelo, é a questão da meditação, entendeu? Top, não. Eu fiz vários cursos sobre meditação, gosto muito de estudar a parte da física quântica. E teve um mês que eu falei, vou meditar um mês. Aí, pô, meditei 30 dias em seguida. Marcelão, tô seguindo lá, pô. Já tá em 100 já tô seguindo lá. Ó. Essa foi a primeira história. 30 dias seguidos. Aí, ó, deu o 31º dia. Sabe o que eu fiz? Não parei de meditar. Porque eu pensei... Você sabe por quê? Lá atrás eu pensei que se eu meditasse 31 dias, estava tudo resolvido, entendeu? Acabou os problemas, né? Acabou, pô. Fiquei 30 dias meditando. E, pô, a gente sabe como tudo na vida nada é assim. É o hábito, né? É diariamente. Lógico. Aí foi aí que eu tomei a decisão. Falei assim, agora eu medito todo dia.
E hoje eu cheguei Sim. no 71º dia de meditação, né? Não, tô vendo, Centésimo legal primeiro dia de demais. meditação. E o que eu posso observar na meditação, que você vai trabalhar a atenção plena, né? Porque o que gera muita ansiedade, e a ansiedade gera o estresse, é você estar o tempo todo com os pensamentos lá na frente. O que vai Exato. acontecer, o que eu posso fazer, as contas vão chegar, tem Sempre no aí futuro, né? sempre no futuro. Isso gera ansiedade. Quando você pratica a meditação, você está no momento presente. E para Sim. iniciantes, uma ótima prática de você ficar no momento presente, Marcelão, é a questão de você tornar consciente a sua respiração. Por Total. quê? Exato. Você pega e começa, fecha os olhos, começa a respirar e começa a contar as respirações. Só isso. Faz ali E dois não é. minutos. E pode ter certeza que você vai dar trabalho ainda, né? Que muitas E vezes a gente distrai, a gente perde a contagem, lógico. Aí né? distraiu, volta, não tem Começa de problema. novo. E É a arte da gente aceitar, reconhecer e começar de novo. Porque não pode desanimar, porque, pô, não consigo nem contar a respiração. Não é fácil, não, pessoal. Precisa de treino. Então, total. cuidado para quem está começando, tipo, pô, não consegui, não vou continuar. Não, leva treino, né? Continua É aí. hábito, né? E, Total. Marcelão, mas tem alguém aí que pode falar assim, ah, pô, mas é respirar, pô, vai mudar meu estado emocional? Pessoal, Totalmente. vou dar um exemplo clássico aqui, ó. É sabido que o seu estado emocional controla a sua respiração, né? Se você está tranquilo, Total. como é que você está respirando? Nem sente, né? Se você tá nervoso, como é que você respira? Primeiro dá aquela bufada, né? Então você está vendo que o seu estado emocional está controlando a sua respiração. E E isso o tem um motivo, né, Caio? tem. E pode falar. Fala, fala. Isso é legal que a gente começa a explicar a fisiologia, as pessoas entendem. Por exemplo, quando a pessoa está com medo, ansiosa, preocupada, o corpo dela vai começar a fazer o quê? Vai começar a aumentar a respiração, para você aumentar a oxigenação, e aí para você ter oxigênio no músculo, no coração, para você voltou lá para o luto e fuga. É, À medida que você lentifica a respiração, o que vai acontecer? Simula um pouco o período que você está dormindo, que a respiração é lenta, diminui as taxas de CO2. Então, é um gatilho mental para ele não ter que processar tudo e ser uma coisa rápida. Respirou rápido, provavelmente está perigo, medo, ansiedade. Está tranquilo, está relaxado, provavelmente é um estado meio de relaxamento, meio de dormir. Então tá tudo certo, vamos diminuindo, né? E explica um pouco essa questão da respiração com agitação, muita respirar rápido, você fica mais agitado. Respirar mais lento, você tende a ficar mais relaxado, porque já é uma associação que o próprio cérebro faz, né? é, só terminando é que a respiração, quer dizer, o estado emocional controla a sua respiração. Mas o Exato. inverso também é verdade. A sua respiração controla a sua emoção. Você pode fazer um Exato. teste. Dá uma nota para o seu estado emocional agora e fica 30 segundos respirando forte. Dá uma Uhum. nota para o seu estado emocional. Aí depois fica mais 30 segundos respirando devagar. Você vai ver que muda muito o estado emocional. É verdade. O Luiz aqui está perguntando para quem está começando quanto tempo de meditação. Luiz, isso daí varia muito, né? Mas faz ali 5 minutos todo dia, tá ótimo. Depois você vai aumentando isso, né? Exato. Luiz, começa 1 minuto. Você vai ver que 1 minuto, a pessoa vai assim, mas só 1 minuto? 1 minuto já faz diferença. E Se você... tem alguns aplicativos de meditação guiada também, né? Que ajuda bastante, né, Marcelo? A Thaís, ela usa aí, qual é o Exato. nome? Cara, tem o Calm, Insight, Insight Tami. Insight Time, tem o Calm, tem o outro que é o... Há muito tempo eu já não medito sem É, aplicativo, né? Acabei perdendo, mas... ó, a Thaís falou que tem um outro aqui que chama Medites. Medite-se, Sim. tá?
E, ô Marcelão, a gente falou da meditação. Você quer complementar alguma coisa aí da meditação na sua prática? O que que você vê também? Cara, eu sou super fã da meditação. A gente tem muito estudo científico em meditação. O que você falou, concordo muito, é treino, não é fácil. E uma coisa que eu confundia muito, eu sempre achava que meditação era a gente não ter pensamento. E, na verdade, na minha percepção hoje, meditação não é você parar a mente. É você estar consciente do que está acontecendo na sua mente, no seu corpo. Então, hoje, eu medito andando na rua. Ah, mas você fecha o olho. Não, eu não preciso de fechar o olho. O que eu faço às vezes? Meditar muitas vezes é o quê? Cara, eu sinto o vento que está passando e agora eu estou consciente desse vento. Eu estou olhando de forma atenta na rua e vendo as pessoas, olhando. Eu não estou simplesmente andando. Às vezes, eu medito comendo. Eu paro um pouquinho, olho no prato e vejo, cara, olha que tanto de cor diferente. Aí mastigo um pouco mais lentamente a comida e falo, cara, tinha uma textura que eu não tinha percebido isso. Isso tudo é meditar, tá? É, está curtindo o momento presente, né, Marcelo? Presente. Consciência, né? Acho que essa é a palavra que eu mais uso hoje. É Aqui consciência. a gente tá quase meditando, pô. Aqui eu não tô pensando mais nada, só tô pensando nessa live. Exato. Estamos aqui trocando, conversando. Não tem nada combinado. A gente ia ter combinado, não deu tempo. E, sabe, tipo, estamos aqui. Eu não estou preocupado em mais nada. E eu acho que, na minha concepção, meditação é uma coisa ampla. Tem vários tipos de meditação. Mas a meditação do dia a dia que me faz bem, que me ajuda, é a meditação da expansão de consciência, sabe? Tem horas que eu paro, fico 10, 15 minutos só, né, enxergando meu corpo, só tomando consciência da minha respiração. Tem dia que eu coloco um áudio de uma meditação guiada para me expandir um pouquinho mais. E tem várias maneiras que eu tô o quê? Quando eu estou lá atendendo meu paciente no consultório ou no hospital, cara, eu tô me divertindo um monte, tô rindo, tô contando piada. Isso, de certa forma, é uma prática também meditativa, porque eu estou 100% ali com ele. Eu não estou preocupado com a hora que eu vou sair, eu não estou... Sabe, isso é o estado de flow, né? Que muita gente chama também, está um pouco relacionado. Então, eu sou fã de meditação e sei que você é uma das minhas referências de meditação, aí, porque você faz há muito tempo e tal, a gente sempre troca ideia sobre isso, né? E, o Marcelo, eu lembrei agora, você lembra daquele congresso que a gente foi do Deepak Chopra? Sim, São Paulo. Eu tinha aqui, mas eu acabei perdendo para mostrar. Mas lá naquela... O Deepak Chopra, pessoal, para quem não conhece, é um médico que é uma celebridade mundial, onde se falando, né, de medicina integrativa, da parte do autoconhecimento. E ele trouxe lá para a gente um estudo, não sei se você lembra, Marcelão, falando sobre... que quando descobriu, né, quando começou essa questão de longevidade, de prolongar a vida das pessoas de uma forma mais sadia e tudo mais, começou uma guerra, né, para saber o suplemento que mais aumentava a longevidade das pessoas. Aí é açafrão, a vitamina D, o glutathione, resveratrol, ômega 3, tudo isso ficou no saco, pessoal, quando foi comparado à meditação. A meditação é uma das práticas que mais pode aumentar a sua longevidade. Não é isso, Marcelão? Você lembra desse artigo? Exato. Lembro sim. E o que eu achei mais legal é que quando a gente pega o conceito da meditação, que está muito divulgado no Oriente, né, nos países orientais, Japão, China, Índia, a gente vai ver que, tipo, na mente, você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para qualquer estado emocional, você pode ir para qualquer habilidade, capacidade. Então, assim, eu gosto muito também da... Você faz uma prática meditativa parecida, mas, por exemplo, eu gosto de fazer a minha meditação só de consciência corporal, só percebendo a minha respiração, percebendo... Eu tento buscar o máximo dos sentidos de sentir, paladar, olfato, sinto a respiração, e aí depois que eu faço 15 minutos no relógio, eu visualizo o meu cenário
ideal de alguma coisa. E eu passo alguns dias imaginando aquelas cenas. Por exemplo, consultório. Eu mudei para uma cidade há pouco tempo, o consultório está começando a ganhar força e tudo. Então, muitas vezes eu penso como eu quero ir para o consultório, os pacientes tendo resultado. E aí tudo eu imagino após a minha prática de meditação. E isso, de certa forma, já vai construindo maneiras para eu materializar isso na vida real, porque tudo começa aqui. E aí as pessoas que estão numa fase que estão muito estressadas, estão sofrendo com estresse, estão muito insatisfeitas, começa a construir a vida ideal. E, gente, não economiza no sonho, não, gente. Tem gente que economiza até no sonho. Vai economizar, vai falar assim, eu quero, sei lá, quero viajar. Aí o sujeito, nada contra, tá? Mas o sujeito vira e fala assim, eu vou pro sítio, aquele sítio bonito. Gente, você quer ir para Tailândia, vai. Você quer ir para Nova York, economiza não, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei se eu mereço. Gente, quanto maior for a expansão, a gente vai criando, é um músculo. Quanto mais a gente usar a mente a nosso favor, a gente vai treinando e vai ficando cada vez mais automático. Isso é parecido com positivo e negativo. Isso é outra coisa também, uma técnica para controle de estresse que eu gosto muito. Começa a trocar tudo que você fala no negativo para positivo. No começo, tem umas coisas que são difíceis. Só que depois de um momento, você não consegue mais falar no negativo. Toda hora que você vê, você fala assim, sei lá, aconteceu uma coisa ruim. Aí você fala, nossa, aconteceu isso. Mas que bom, né? Porque podia ter acontecido isso. Então, no final foi até bom aquilo que aconteceu. Você muda a sua mente e você está sempre absorvendo, sempre aprendendo, sempre... Porque você é responsável. Você não está mais tipo, se fulano não tivesse feito isso comigo... Não, você mudou a atitude. Agora você fala, putz, fulano fez isso. Mas se eu tivesse... O que eu posso aprender com isso? Na próxima vez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo. Aí eu escuto, Marcelo, mas isso aí não é responsabilidade minha. Isso aí fulano deveria fazer. Falei, gente, assume a responsabilidade pelo resultado. Independente de quem precisa fazer, quem não precisa fazer. A gente tem que ser responsável sempre. E mesmo quando, algum momento, aquilo foge do nosso controle, vem um outro conceito que eu acho que é fundamental. Se você pode fazer alguma coisa, faz agora. Porque quanto mais você enrolar, mais aquele problema vai crescer. E se por acaso um problema que não tem solução, já está solucionado. Aceita que tem muitas coisas que não estão no nosso poder, então aceita e parte para frente. Não é aquele, não, eu aceitei. Aí daqui meia hora, mas se não tivesse acontecido isso, mas se eu pudesse... Não, aceita. E aceitar tem um pouco a ver com a gente também entender que o universo, ele entrega o que a gente precisa e a gente nem sabe. Então, aquilo que a gente, de repente, olhou ali e falou, cara, isso é para você, talvez você não saiba ainda. Então, aceitar, gente, é um exercício importantíssimo no estresse. Porque se tudo a gente achar que tem que resolver, tudo a gente achar que tem que ser perfeito, cara, a vida vai ser realmente um nível de estresse muito alto. A gente começa a entender, eu fiz meu melhor. Cara, show de bola. Não foi como a gente gostaria. Vamos aprender um pouco mais. E aí, quando tiver uma outra situação, agora a gente já tem mais ferramenta. Né, Carol? O que você acha dessa... Deu uma filosofada aí, mas eu acho que é importante a gente levar para esse lado mais espiritual, porque eu acho que é um pouco a nossa pegada. Né? Total, meu amigo. Concordo com você, assino embaixo, carimbo, dato, tudo isso, né? A gente que constrói, tipo assim, hoje a gente... Carol, peraí, eu vou te interromper uma coisa aqui, você vai continuar e depois você vai puxar logo um assunto, tá? Traz um pouquinho a física quântica aqui para o nosso papo de estresse, que eu acho que tem muito para acrescentar para a turma. É exatamente isso, né, Marcelo? Eu ia começar a falar algo parecido, né? Legal. Hoje o lugar que a gente se encontra, né? Se você parar para ver, foram escolhas que a gente fez no passado. Exato. O monte de escolhas que a gente fez com que eu e você estivéssemos sentados aqui hoje gravando uma live.
e fez com Exato. que cada um de vocês que estão assistindo, escolhas que vocês fizeram hoje, para que você estivesse presente nesse momento. E Exato. aonde você quer estar no futuro, as escolhas que você vai fazer a partir de agora que vão te colocar num determinado local no futuro, né? Então Exato. você que cria a sua realidade, de uma forma geral, Total. né? Isso E não é papo de autoajuda. Cara, eu vejo as não, pessoas falando assim, ah, isso é viagem. Não é. Porque o que você faz vai ter uma consequência. Planta, colhe. Não tem outro jeito. Se você não se vai plantar, não vai colher. se você plantou um pé de laranja, ó, você nunca vai colher melancia, você vai Não colher laranja, adianta. entendeu? E as pessoas ficam bravas com isso, né? Ah, Ficam né? chateadas, ficam Pô, quero frustradas. emagrecer, doutor. Olha, então tá, ó, As- você come isso daqui, você faz atividade física, você fala não para aquele aniversário da sua prima, tá certo? Ela falou, ah, não, mas eu queria Ah, não. emagrecer, eu não queria Tô fazer isso plantando, tudo. ó. Tá plantando. Abacaxi querendo colher, né? Exatamente. E um pouco da física quântica, Marcelão, em relação aos pensamentos que você falou, né? Eu costumo fazer uma prática lá no consultório, quem é meu paciente aqui sabe, a Tati, que está aqui, a Tati Neves, ela fez a carta dela e ela viu que deu certo, né? Eu peço para os pacientes, em algum momento na consulta, para ele fechar os olhos e ele imaginar aquilo que ele quer, né? Então, vamos pegar o emagrecimento, que é uma parte que Sim. eu trabalho bastante, né? Eu falo assim, e aí, você quer perder quantos quilos? Ah, quero perder 5 quilos. Falei, em quanto tempo? Ah, em 2 meses. Eu falei, o que mais você vai ganhar com o emagrecimento? Ah, vou ganhar mais disposição, eu vou melhorar minha autoestima. Aí eu falei assim, então vamos colocar um tempo. Coloque aí a Sim. data, tal. Então, 2 meses. Eu falei, agora fecha o olho. Agora fecha o olho e começa a se imaginar 2 meses na frente, você com 5 quilos a menos. Imagine, fecha o olho. O que, que as pessoas ao redor estão comentando de você? Que tipo de roupa que você está utilizando? Qual o cheiro Aham. que está no ambiente, Legal. né? Tudo isso. Porque isso daí gera uma coisa muito mais forte até que o próprio pensamento, né, Marcos? Sim. Porque a gente tem uma coisa na física quântica, tudo que você pensa e tudo que você sente, você manda isso para o universo tende a mandar de volta para você. Só que existe um campo. Vibração, né? Você vibra, vai vibrar. É. Outro nome que a gente dá para isso daí é campo eletromagnético. Exato. O campo elétrico do sentimento, de você sentir aquilo como se tivesse acontecido, ele é cerca de 100 vezes mais forte do que o pensamento. Você Caraca, muita sentir coisa, né? são 100 vezes mais. E o campo magnético do sentimento são 5.000 vezes mais forte do que o Tá. pensamento. Então é você imaginar que ela é fazer a gratidão antecipada, né, Marcelão? Exato, É exato. você acordar assim, visualizar, ó Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por saber lidar com sabedoria nas situações estressoras que eu tive hoje e que eu aprendi e que eu tive um trabalho super produtivo, que minha clínica Legal. estava cheia de pacientes, que eu consegui mudar a vida das pessoas, que eu consegui promover, mas eu penso nisso todo dia antes de sair de casa. E Agradecer mais e pedir menos. Porque se você agradecer, não precisa pedir. Ô, Marcelo, e me diz aí, que acho que o pessoal está curioso também para saber, questão Ah, de suplementos que a gente pode usar nesse gerenciamento putz, do estresse, né? O que que você muito costuma legal. prescrever aí para os seus pacientes? Não, bem legal, Caião. Cara, é aquela coisa, né? Eu penso no estresse, eu penso nos nutrientes que nosso corpo vai precisar para produzir aqueles, né, as defesas do estresse mais importantes. E aí, eu sei que você também trabalha assim, a gente faz aquela investigação, vê alimentação, vê atividade física. Depois que olhou tudo, tá? Eu gosto muito para os pacientes, por exemplo, eu tenho cada vez mais acrescentado na minha prescrição chás, tá? É uma coisa que eu tenho usado bastante. Então, a gente, principalmente os pacientes estressados, eles às vezes chegam à noite muito esgotados. E aí eles estão muito ansiosos, e eles ficam muito adrenérgicos, muita adrenalina circulando, e muitas vezes tem um sono de muito má qualidade.
Então, eu começo, por exemplo, com chás que são, entre aspas, mais calmantes. Camomila, cidreira, mulungu. A gente tem também capim-limão, pó de maracujá, que é a passiflora, tá? Para começar no sono noturno. 1, 2 xícaras à noite, né? Preferência quente, porque eles já deixam um pouco de relaxamento. Estou começando a usar muito chá. Eu gosto muito dos fitoterápicos, às vezes, ao longo do dia também. A própria passiflora, os Ô inibidores do Marcelo, GABA. só completar aqui que você falou do chá, né? Para quem se considera muito estressado e ansioso, né? A bebida que essas pessoas mais ingerem ao longo do É dia o café, né? é o café. E o café em excesso vai te É. deixar cada vez mais ansioso, mais estressado. Estimula a Vai- adrenalina, então fica sempre mais adrenérgico, mais, né? a cafeína ali pô, é um puta acelerador metabólico, né? Exato. Então, reduzam, troca. Trocar, Vamos trocar? Você tomava 10 cafezinhos por dia, continua com 3 cafezinhos, o restante vai ser chá. Aí o que a gente falou, maracujá, capim-limão, eu gosto muito de lavanda também, entendeu? lavanda. Gosto Mete desse bronca no chá. chá de gengibre. Outros suplementos legais, todos os precursores do GABA. Então, existem alguns aminoácidos que eu gosto muito ao longo do dia, para quem está muito estressado, é legal. O É a, próprio GABA, slow release, é legal. é a Os glicina, a taurina e adaptógenos, tianina, né? lisina, glicina e taurina, exato. Os adaptógenos todos são legais. Então, assim, a ashwagandha, a ginkgo biloba, eu gosto às vezes, porque aumenta a cognição. Eu gosto muito da rhodiola rosa, o Marcelão. Rhodiola rosa. Eu gosto de fazer uma associação das duas, ou das três, normalmente. A rhodiola eu acho até prático, porque ela vende até Dá na uma farmácia. energia, né? E ela vende na Desculpa. farmácia, É né? verdade. O Por um nome de Fisiotom, né? Fisiotom, é verdade. 500. Exatamente. Eu faço uso diário desse daí, não fico sem. Eu sempre rodo um pouco os fitoterápicos, mas eu gosto bastante. E lembrar também, né, Caio, que não adianta a gente falar de estresse se a gente não falar de mineral, vitamina. Então, assim, claro que a gente consegue conseguir a maioria na alimentação, mas é fundamental, né, ter uma alimentação regrada, ter bastante vegetal, né, acho que proteína também é importante, ter uma dose legal de proteína. E aquela história, né? Eu acho que hoje a gente tem muita ferramenta, meditação, atitude mental positiva, autorresponsabilidade, períodos de relaxamento. Eu gosto, ao longo do dia, combinar com o paciente de, por exemplo, antes de almoçar, por exemplo, para quem é muito ansioso e come a mais, fazer 3, 4, 5 respirações profundas e lentas. Isso já dá uma diminuída no estresse, controla um pouquinho a compulsão. Ao longo do dia também, parar num lugar mais tranquilo. 2 minutos de relaxamento, 3, de uma visualização. Eu gosto bastante. Gosto de manhã escrever 10 coisas porque é grato, num papel. Isso também ajuda um pouquinho a controlar o estresse. Outra coisa que a gente não falou aqui, mas programar o dia seguinte diminui o estresse, porque você já sabe mais ou menos o que você vai fazer ao longo do dia. Você não perde tanto tempo. Produtividade também ajuda na questão do estresse. Tem muita coisa. A gente está faltando ali, acho que mais ou menos 3 minutos, né? A Thaís sinalizou aqui do tempo para mim. E a garota do tempo agora, Thaís. Ó. Ô Marcelo, você sabe uma coisa que é muito legal? Vou falar de uma forma bem rápida aqui também, que as pessoas acabam fugindo muito para isso, só que elas não estão conscientes do que elas estão fazendo, né? Sim. O próprio contato com a natureza, né? Total. Você ir à praia, Boa, cara. Boa, fazer boa. uma trilha, sem encostar Exato. numa árvore. Que é o seguinte... Total. Andar descalço, meu Deus. Exatamente, né? A gente está o tempo todo produzindo aqui no nosso corpo cargas, né? Carga positiva, negativa e tudo mais. E isso fica acumulado em você. Aí quando você faz o simples ato de tirar o seu chinelo, o seu sapato, caminhar ali na areia,
você está fazendo uma técnica milenar que as medicinas orientais chamam de aterramento. Exato. Você está colocando para fora todo aquele excesso de energia negativa. A Terra é neutra, a gente está com excesso de energia negativa, a gente troca. Quem nunca, depois de uma tarde de praia, de sol, não ficou relaxadão? Aquilo é o quê? Neutralizou. Né? Aquele tanto de excesso de radical livre, você trocou. Aquela tarde de sol, volta para casa, não dá aquele sono. Que é o quê? Relaxamento. Né? Muito bem lembrado, Carol. Uma curiosidade é que as populações mais longevas, ô Marcelo, são todas próximas ao litoral. É. Tá? É verdade, é verdade. Porque tem influência do sol, tem influência do, né? Do mar. Isso, pô. O mar é impressionante. Ali um mergulho no mar, putz, faz mais bem do que muito suplemento aí, né? Total. Ô, Marcelo, acho que tá acabando, né? Vai acabar. Obrigado pelo convite, tá? Cara, show de bola, Caio. Te agradeço muito. Vamos marcar outras aí. Foi bom também pra matar a saudade, pô. Claro, não, mas essa foi a primeira de muitas que virão. Exato. Mas show de bola. Eu vou te convidar para a gente fazer uma também. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente, tá? Quem é meu seguidor não segue o Marcelo, por favor, vai lá segui-lo, porque esse cara está sempre colocando informações muito preciosas, tá? E, irmão, tamo junto. Obrigado pelo convite. Obrigado, Caio. Um prazer foi meu. Tá? Você e a Thaís aí são pessoas que eu tenho um carinho enorme e admiração. Tá mandando um beijo para você, ela. Ah, manda outro. E o Caião também, pessoal. Eu falei, ó, segue ele lá, porque, cara, é o que eu falei. Acho que a melhor descrição é exatamente isso. É o bicho que estuda para ele. Os pacientes se beneficiam ali porque ele faz isso profissionalmente também, mas é o cara que faz o que fala, não tem essa paciente nenhum meu é cobaia, eu testei tudo em mim antes. Exato. E é muito, essa área que a gente está estudando é muito isso, né, Caio? Porque, cara, a gente quer viver bem e está estudando tudo para ter uma vida melhor e por que não compartilhar isso com as pessoas, né? Se é tão legal, se é tão bom, porque é difícil, é o que eu escuto direto e você também, que eu sei, que é tipo, Caio, como que você faz para estar sempre, né? Sempre não, mas a maior parte do tempo, alegre, satisfeito, cheio de energia. É isso, né? É o que a gente fala na rede social aí, o que fala nas consultas. Exatamente. Né? Fazer o que estuda e não só estudar, né? Não aplicar. É eu ser congruente com o que eu faço, né? Com o que eu peço para fazer. Ah, não, Exato. você tem que comer bem, aí eu como tudo errado. Você tem que fazer atividade física, aí eu não faço, entendeu? A história do dedinho, né? Já passou daquela fase lá, né? Que os pais falam, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. Caio, vai cair.